Bom dia a todos. Mais uma vez vamos nos reunir na Escola Bíblica para o estudo da palavra e nós vamos iniciar com oração, evidentemente, pedindo as bênçãos e a orientação de Deus para a nossa meditação e aprendizado. Oremos. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos reunimos na Tua casa com a finalidade agora de estudarmos a Tua palavra, de aprendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a Tua palavra é o nosso guia, a nossa regra de fé e de prática também. E que possamos, ao lermos a Tua palavra, ao meditarmos nela, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que em tudo possamos desenvolver a nossa vida espiritual, de tal maneira que o Teu Espírito possa ter livre oportunidade de fazer aquilo que precisamos fazer, porque Ele está habitando em nós. E que hoje nós aprendamos a respeito da Tua palavra, não somente agora em Escola Bíblica Dominical, como também no culto que se seguirá logo após. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos por tudo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos na semana passada a estudar sobre o livro de Obadias. Obadias é o livro mais fácil que tem de achar no Velho Testamento. A minha Bíblia, aqui eu estava vendo, no Velho Testamento tem 889 páginas. E Obadias é uma página só. Então, dentro das 889, é tranquilo, é 1 em 889. Mas o pessoal que esteve domingo passado já sabe onde fica Obadias, e o pessoal que não veio domingo passado também já sabe. Mas Obadias pertence ao grupo dos profetas menores. O que são profetas menores? Profetas menores não eram profetas baixinhos, iguais os anões do orçamento de uns anos atrás aí. Profetas menores foram autores de livros de menor conteúdo. Assim como temos os profetas maiores, outra divisão do Velho Testamento, em que são profetas que escreveram mais. Então, profetas maiores ou profetas menores é pela quantidade de escrita, quantidade da produção literária. Mas os profetas menores têm uma característica comum. Eles traziam a mensagem de Deus para que houvesse arrependimento, conversão e mudança de vida. E sempre a mensagem tinha a oportunidade de obedecer, de se arrepender e se voltar para Deus, e também o castigo se não obedecessem e se não voltassem para Deus. Um exemplo que é mais conhecido é o de Jonas, que é o livro mais conhecido dos profetas menores, em que Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E pregando em Nínive, ele falou: olha, Nínive será destruída. E o que aconteceu? O rei e o povo se arrependeram. O rei e o povo, então fica plural, se arrependeram. Então, o que aconteceu? Deus não deu o castigo, porque Deus deu a oportunidade e o povo aproveitou a oportunidade. E a característica dos profetas menores, maioria, ou a grande maioria, se não a totalidade, é essa. A mensagem é transmitida, se aceita, Deus não dá o castigo. Se não aceita, Deus castiga.
Então, vamos para Obadias, que é o nosso assunto de hoje. Então, depois dos profetas maiores, começam os profetas menores. Daniel é o último dos profetas maiores. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias. É o quarto dos profetas menores. Então, aqui estão Oséias, Joel, Amós, Obadias. Está aqui. Eu já achei. Obadias, só dando uma recordada da que nós falamos na semana passada, é sobre os pecados e o castigo de Edom e a felicidade de Israel. Edom, se alguém veio a semana passada e lembra, quem é Edom? Edom é Esaú. Então, Edom é Esaú. Edom significa vermelho. E vermelho, para Esaú, foi marcante. Sabe qual era a cor do cabelo de Esaú? Vermelho. Ele vendeu a primogenitura dele por uma comida vermelha. Nada a ver com a política de hoje, não vamos entrar no aspecto político. Mas Esaú, que é Edom, que é o pai dos edomitas, descendência dele se chamou, a descendência foi chamada de Edomita. Esaú, conhecido por Edom, descendência edomita. Ele tinha um irmão, que era Jacó. E Jacó também teve o nome mudado. Jacó, de suplantador, passou a se chamar Israel. Israel é aquele que lutou com Deus e venceu. Então, o livro que nós estamos verificando agora trata desses dois. Brigaram o tempo todo. E quando começou a briga deles? No ventre da mãe. Antes de nascer, eles já brigaram. Bom dia. E continuaram brigando. E nós aprendemos também com a história de Edom e Israel, aqui no livro de Obadias, voltando lá no tempo de vida deles, de adolescência, de juventude, uma grande lição para os pais. Jacó era o queridinho da mamãe, o preferido da mãe, ao lado que Esaú era o querido do pai. Esaú era caçador e fazia as coisas lá fora. Jacó ficava mais em casa, assim, e talvez ajudando a mamãe, né? E desse jeito eles cresceram e se desenvolveram, e teve o caso de Esaú vender a primogenitura dele para Jacó. Jacó era o sobrenome, o significado de Jacó é suplantador. Então, antes de voltarmos ao texto aqui de Obadias, eu queria só lembrar que nós vimos também que as coisas aconteceram de uma maneira sui generis. A briga deles se desenvolveu durante praticamente toda a vida, e Esaú vendeu a primogenitura dele. O que eu queria chamar a atenção de vocês, que
a primogenitura dava ao primogênito o dobro da herança dos demais filhos. No caso em foco, ele tinha 2 filhos. Então, dividia em 3, 2 partes para Esaú, se fosse o caso, e uma parte para Jacó. Eu quero chamar a atenção de vocês que a primogenitura não importava só nos bens materiais, mas mais importante do que os bens materiais, a bênção. A bênção que era mais importante. O filho primogênito recebia a bênção do pai. Esaú vendeu a primogenitura dele. Depois teve um trambique entre a mãe e Jacó, e tapearam o pai, e acabou Jacó recebendo a bênção. Lembram disso? Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Ele estava errado? O jeito de fazer estava errado. Mas as coisas aconteceram de uma maneira que ele recebeu aquilo que ele comprou. Ele recebeu a bênção da primogenitura. E eu estive pensando, não li nisso em lugar nenhum, que Esaú recebeu a parte dele da primogenitura ainda mais. Porque ele ficou em casa, Jacó fugiu dele e ganhou dinheiro, ficou rico, tratando dos negócios do seu sogro e sendo abençoado por Deus. Por que ele foi abençoado por Deus? Porque ele recebeu a bênção da primogenitura. E quando ele voltou, saindo do jugo do sogro dele, muito rico, cheio de bens, foi bênção da primogenitura. Por outro lado, Esaú ficou na região dos seus pais, pegou toda a herança para ele. Então, Esaú pegou toda a parte material e Jacó pegou a parte de bênção. Então, o que foi mais importante? A bênção. Porque nós vamos, se der tempo, verificar aqui que os edomitas, o último edomita que a gente tem notícia na Bíblia é Herodes. Depois, não se tem mais notícia dos edomitas, não existem mais edomitas no dia de hoje. Descendência de Esaú acabou conforme as profecias de Obadias. No entanto, o outro filho que recebeu a bênção ainda existe e tem um propósito de Deus para os finais do tempo, que é o povo de Israel. Então, o que eu quero chamar a atenção nossa é de que a nossa obediência a Deus traz muitos resultados. Nós não devemos desprezar as bênçãos de Deus. Não devemos considerar pequenas as bênçãos de Deus. Eu quero ser mais abençoado. Procure a bênção. Seja obediente a Deus e Deus vai nos abençoar. Então, entrando exatamente em Obadias, desde o primeiro versículo, porque Obadias só tem um capítulo e tem só 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Assim diz o Senhor, autoridade divina dada ao profeta.
pode reparar que geralmente os profetas menores começam com essa frase: assim diz o Senhor, autoridade para que transmitissem a palavra de Deus. E aqui a transmissão é para que eles recebessem a informação de que Deus iria cumprir aquilo que eles iam transmitir. E diz: as nações a respeito de Edom. Edom já vimos que é o vermelho, que é o irmão de Jacó. E quem está com o texto aí de Gênesis 25, 24, 26 a 30, pode ler. Então leia. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. No 30, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Em seguida, o marido dela vai ler Gênesis 32 e 28. Ô, seu diácono, é o primeiro livro da Bíblia. Eu demorando a achar aqui. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Então, já aí, Deus prevendo o que esses nomes significavam e o que isto Obadias está usando aqui na sua introdução. Quando a Babilônia tomou a Edom, destruiu a nação de Edom, porque eles foram desobedientes. E então, a palavra de Deus sempre se cumpre. Então, quando nós vemos o Velho Testamento e lemos o Novo Testamento, as coisas se cumprindo, especialmente sobre Jesus Cristo. As profecias a respeito de Jesus, todas se cumpriram. Então, a Bíblia se fecha confirmando que é a palavra de Deus. Então, aprender com Obadias, usando Edom como exemplo. E no segundo versículo diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Aqui, o profeta já está dizendo que a humilhação dele já estava começando. A humilhação dele ia acontecer, porque ele estava sendo considerado pequeno entre as nações. Embora o versículo 3 diga: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Por que Obadias está dizendo isto aqui? A soberba do coração dos edomitas cresceu. E por que cresceu a soberba deles? Porque eles viviam nas fendas das rochas. A cidade, a capital dos edomitas, ficava no alto, no morro, difícil acesso. Então, para se atingir lá, para se conquistar a cidade, não era fácil. A cidade ficava no alto. Eles viam se o inimigo estava chegando. Então, eles confiavam nisso também. Confiavam em si. E a palavra de Deus nos ensina a confiarmos no Senhor. Não confiarmos em nós. Não confiarmos naquilo que nós sabemos. Não confiarmos no nosso conhecimento. Mesmo no nosso conhecimento espiritual. Deus quer de nós a nossa fé. A nossa fé, o que é, dona Nilma? Dependência total de Deus.
Então, Deus não quer a nossa soberba, mas a dependência total dele. Deus quer que nós confiemos nele, não no nosso orgulho, na nossa própria confiança, não naquilo que fazemos ou naquilo que temos, mas sim na palavra de Deus. Quem está com o texto de Mateus 26, 33 e 35, por favor, leia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser justiça para todos, nunca o serás para mim. Depois Jesus, é verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que eu galo canto, tu negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram isso. Prestaram atenção no texto? Não foi só Pedro, não. Todos os discípulos disseram o mesmo. O que foi isso? Confiança em si próprio. A alta confiança. E Deus quer que nós busquemos a confiança nele, através da nossa fé, a nossa dependência total de Deus. Aquilo que Deus provê é para a nossa edificação. O que aprendemos na sua palavra para a nossa edificação. Vocês já conhecem aquela ilustração do Titanic. Titanic foi feito por profissionais capacitados, engenheiros de primeira linha, os melhores do mundo, fizeram uma obra grande. E segundo alguns comentaristas, o comandante, outros dizem que foi o CEO que mandou confeccionar o navio, disse que nem Deus afundaria aquele navio. É inexpugnável. Nem Deus. O que aconteceu com ele? Está lá no fundo do mar ainda. Não compensa tirar. Está lá no fundo do mar. Está deteriorado, né? Mas está no fundo do mar. E teve outra embarcação que foi construída por um amador. Não era a profissão dele, mesmo porque nem precisava de barco na época que Noé, o amador, construiu. Não tinha chuva, não tinha lago, nada. Então, o amador construiu, mas foi no quê? Na orientação, na dependência de Deus. E vieram chuva, ninguém sabia o que era chuva, coisa inusitada, e ela foi e venceu tudo. Por quê? Porque Deus estava no comando, Deus estava na história. E aqui no caso de Obadias, ele falando sobre Edom, Deus não estava no comando dele. Por quê? Versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Dali te derribarei. Salmo 24:1 tem uma expressão que diz o quê? Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transforma a sua aparência e dispensa os seus moradores. Quem tem outra tradução aí? Eu não gostei muito dessa tradução para o meu trabalho aqui. Deus tem o controle de todas as coisas. Salmo 24. 1. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, se levares, eu te derrubarei. Isso lembra uma pessoa, porque um ente é uma pessoa, que se levar acima de Deus. Você lembra o nome dele? Satanás, exatamente.
era um anjo de luz, era Lúcifer. Ele quis se elevar, mas ele foi lançado. Não adianta querer subir acima de Deus. Se subires acima, eu derrubarei. Se esconderes no mar, ali eu estarei também. Deus está em todo lugar, o controle sobre todas as coisas. E Mateus 23:12 nos dá uma lição também sobre isso, que diz: o diácono. Mateus 23:12. Ah, então, aquele que se humilhar, aquele que ficar na dependência de Deus, será exaltado. Se nós quisermos fazer pelas nossas próprias forças, como diz aqui o texto, nós seremos derribados. Nós não conseguiremos realizar aquilo que nós temos em mente. Por isso, a nossa procura constante de fazermos a vontade de Deus e fazermos aquilo que buscando a orientação de Deus. Aí, será que nós temos orado para que Deus nos oriente em todas as coisas? Será que eu tenho orado para que Deus me oriente em todas as minhas coisas? Será que você tem orado para que Deus o oriente em todas as coisas? Porque Deus está no comando. Dele a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que somos nós. Então, se ele está sobre todas as coisas, se ele pode todas as coisas porque é onipotente, sabe todas as coisas porque é onisciente, e está em todo lugar porque ele é onipresente, então nós dependemos, estamos sob o olhar dele. Nada que fazemos está oculto ao Senhor. Ele conhece até a intenção do nosso coração. O diabo não conhece o nosso pensamento. Satanás não conhece o nosso pensamento. Deus conhece o nosso pensamento. Pelas informações comportamentais que a gente dá, Satanás conhece a nossa intenção. Daí ele ataca no nosso ponto fraco. Mas Deus conhece o nosso interior. Deus sabe todas as coisas que se passam no nosso interior. Então, aquele que exaltar será humilhado. Porque Satanás, que quis ser exaltado, foi humilhado. E ele ainda quer se apropriar da criatura de Deus. Qual a finalidade de Satanás, conforme Mateus 10:10? João 10:10, que é Mateus? João 10:10. Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ah, então o controle do Senhor está sobre todas as coisas. Satanás não tem controle nenhum, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, veio para matar, roubar e destruir. Mas, ao contrário, Jesus veio para salvar, para nos levantar, para nos construir. Então, Satanás é o contrário do que Jesus fez. Então, é melhor seguir a orientação, seguir o exemplo, seguir as instruções de Jesus. Porque ele, sobre todas as coisas, tem o poder e tem tudo. Fala, Xará. O Satanás é uma pessoa? É uma pessoa. É uma pessoa. É um ente criado por Deus. É um ser criado por Deus. Então, se é um ser, nós consideramos uma pessoa. É um ser celestial, criado por Deus. Então, ele foi criado inicialmente, quando Deus, o propósito de Deus foi criar para servir a nós. E os anjos são aqueles que foram criados para nos servir.
E Satanás desviou tudo, ele e os demônios estão para complicar a nossa vida. Eles foram um dos primeiros moradores da Terra? Ele foi expulso? Eles foram lançados na Terra. Você fala, bom, por que eles não foram para Marte? Deus é que sabe. Deus resolveu lançar aqui. Então, o que nós sabemos? Que Satanás veio para matar, destruir, e para que aqueles ladrões e roubadores, que fala Obadias também, viessem a serem considerados como o diabo e Satanás. Então, no versículo 6, diz assim: como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Por que o salmista, o profeta, estava dizendo isso aqui? Porque eles confiavam tanto em si mesmos que os bens dele foram buscados. Deus falou, não adianta você confiar em si próprios. Vocês serão destruídos, porque eles confiaram no seu tesouro. E Mateus 6,21 fala o quê sobre o tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No teu coração. Então, seu tesouro, se a busca, onde está o seu coração, está longe de Deus, ou está perto de Deus, vai representar aquilo que você vai esperar, vai ter ou não ter de Deus. Os invasores destruíram a cidade capital de Edom. Por quê? Porque Deus estava no comando. Eles estavam confiando em si, mas Deus fez com que Edom fosse destruída. E não ficou ninguém. Foram levados escravos também. Foram levados porque Deus tinha profetizado que ia acontecer. Porque o diabo é quem? 1 Pedro 5,8. Adversário. É leão também. Igual o da Receita Federal, que pega a gente. Ou tenta pegar a gente, né? Não pega porque a gente tem que pagar imposto. E a gente paga. Então o diabo, não sei quem estava no texto aí, mas se não leu, está na mão. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, procurando a quem possa. Pode ler, então, vai. Porque se em vós houverem e aumentarem essas coisas... Não. 1 Pedro 5,8. Ele é um livro. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então tá bom, já leu aí. Já falei. Tá bom, já falou. Falou pela boca do profeta ali. Então, o que nós aprendemos? Que o nosso adversário anda ao nosso redor, assim como os adversários lá de Edom andaram ao redor dele e destruíram. Nós devemos estar na confiança de Deus, sabendo que o adversário não tem poder sobre nós, porque ele anda ao derredor, foi lido ali. E qual a diferença dos anjos, se o diabo ou os demônios? Você não é tentado pelo diabo, não, sabe? Deixa eu falar para vocês. Você não é tão poderoso para ser tentado pelo diabo. Você é tentado pelos demônios. O diabo é Satanás, é o chefe, aquele que tentou Jesus. Você não está na altura de Jesus, não. Então, sabe quem tenta a nós? Demônios.
porque foi expulso do céu não Satanás só. Satanás, o diabo e os seus seguidores. Milhões deles, de seguidores de Satanás, foram expulsos. Então, o diabo, os demônios andam ao nosso derredor, procurando tragar, procurando ver quem pode tragar. Os anjos andam ao nosso redor. Então, ao nosso redor, aqui perto de nós, os demônios estão ao nosso derredor, estão mais distantes. Nós temos a proteção aqui. Mas se nós desprezamos a proteção de Deus, abrimos brecha para o inimigo. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, e o que acontece? E os livra. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, nós não seremos vencidos, mas seremos vencedores pela presença do Senhor na nossa vida. Por que nós falamos isso? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Versículo 7 diz: todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Faz favor para mim. Pega uma água sem gelo. Ele vai lá. Ele é mais jovem. Sem gelo, na cozinha. Então, versículo 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Não há entendimento em Edom. Não há sabedoria na cidade de Edom. Não há ali aqueles que buscam no Senhor, porque eles estavam confiando em si próprios. E o que diz o Salmo 118, 7 e 8? Diz assim: o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprir-se o meu desejo naqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor buscar refúgio no Senhor. Edom não buscava refúgio no Senhor, confiava em si. E Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e trata igualmente as coisas. Assim como ele tratou a nação de Edom, que não seguia os passos dele, apesar de ser descendente de Abraão. Abraão falou: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tua descendência é Jesus, viu? Bom, então, nós temos que a nossa confiança está em Deus. E a palavra de Deus também diz que não devemos confiar no homem. Quem tem Jeremias 17, 5? Será que o Alan tem? Tem. Então leia. Jeremias 17, 5. Eu distribuí o papel antes, é para você deixar marcado na Bíblia, para ler na hora que eu falar. Viu, seu Mário? Viu? Jeremias 17. Sim, diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, tá aí. Maldito homem que confia no homem e faz deste homem o seu apoio. Quer dizer, então não confia em ninguém. Você fala assim: olha, empresta R$5 aí que depois eu pago você. Não confio em você. Não é isso, não é essa confiança desse. É que a dependência da pessoa, a confiança na dependência da pessoa, que a pessoa vai resolver todos os seus problemas. Desculpa. Ou nele mesmo, né? Eu confio em Deus, eu sou melhor. Então, não é isso. Não confiar no homem neste sentido. Você vai resolver todos os meus problemas. Não confie no presidente, e o presidente não vai resolver seu problema.
Seja ele de direita ou seja de esquerda. Não vai resolver coisa nenhuma. E o Salmo 41:9, quem que tem aí? Leia. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim o seu calcanhar. Então, até o amigo. Você acha que Edom foi derribado? Diz aqui, aquele que come o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Por quê? Porque possivelmente espiões estiveram lá entrando, participando e dando as dicas para que houvesse a invasão de Edom e Edom fosse destruído. Até os inimigos, até espiões. Assim como aqueles que confiam em si vão ser derrotados, assim como Edom, aqueles que confiam no Senhor serão exaltados, serão abençoados, serão vencedores, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Versículo 8, continuando, diz: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento na montanha de Esaú. 1 Coríntios 3, 18 e 19. Não está com ninguém, tá bom? Está aqui comigo. 1 Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apoia os sábios na sua própria astúcia. Então a sabedoria, aqui diz que não há sabedoria, não há entendimento na montanha de Esaú. Por quê? A sabedoria humana, a sabedoria que vem do homem, não a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria de sábio como Deus. E diz no versículo 9, e os teus valentes de Temã, Temã é uma cidade fortificada, não era a capital, era a cidade antes da capital, para quem chegava a subir o morro. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Edom seja cada um exterminado pela matança. Não há quem possa resistir aos desígnios de Deus. Ninguém pode vencer aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus mandou dizer. Se o Senhor não guardar a casa, não. Em vão trabalhos que edificam. Agora, se o Senhor não guardar a cidade, vou vigiar sentinelas. Eu dei o começo, eu entendi o que vocês fizeram. Eu dei o começo, vocês falaram o fim. Pularam no meio. Então, o Senhor tem, então, a guarda de todas as casas. Então, devemos estar na guarda, na dependência, o Senhor guardando. A cidade dos sábios, aqui era uma cidade de sábios. Sábios, aqui de Temã, uma das cidades principais de Edom, conforme os homens. Você sabe um cara que era temanita? Não sei, não lembro, nem eu lembrava. Eu lembro porque eu pesquisei, né, para dar aula. Era sábio, porque ele foi... Hein? Nós vamos saber agora. Vai saber agora. Vocês lembram de um rapaz chamado Jó, que era rico e ficou muito doente e acabou com tudo? Teve, sabe, um dos conselheiros dele, chamava-se Elifaz. Jó teve um conselheiro chamado Elifaz. Jó. Esse Elifaz, depois vocês verem no texto, era temanita. Era de Temã, então ele era descendente de Esaú. Agora tem o versículo 10, que agora nós vamos correr para dar tempo, né? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre.
motivo do castigo, a violência de Edom contra Jacó. Violência porque eles fizeram o seguinte: quando Israel foi atacado, os edomitas, que eram irmãos dos israelitas, ajudaram a atacar, ajudaram a destruir, não conseguiram destruir, ajudaram aos inimigos atacarem a Israel. Então, Deus tinha promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não tem essa promessa, Gênesis 12:1? Então, quem foi Edom? Irmão de Jacó, irmão de Israel, e foi aquele que foi lutar contra o seu próprio irmão. Então, Deus retribui conforme os nossos atos também. Em Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem... Isso também se fará. Muito bem, esse pessoal aqui é afiado. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Edom ceifou uma coisa, colheu aquilo. Nós também. Aquilo que nós ceifarmos, nós colhemos. Se fizermos alguma coisa, algum mal, assim como Edom fez, nós seremos castigados. Tem um livro secular chamado Crime e Castigo, Dostoiévski. Então, até parece que eu sou intelectual, né? Eu li só metade do Crime e Castigo. Está lá. Parei de ler, mas eu vou continuar, vou até o fim. Bom, tem o crime, tem o castigo. Tem o pecado, tem as consequências. Fizemos alguma coisa, nós vamos colher aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é a palavra de Deus que diz, e a palavra de Deus se cumpre, e nós devemos atender o que a palavra de Deus diz. A invasão da Babilônia aconteceu isso, ajudar os adversários. E diz o versículo 11: no dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ajudaram a roubar, a atacar Jerusalém. E contextualizando para hoje, sabe o que os descendentes de Esaú, os edomitas, fizeram? Eles agiram como os assaltantes de hoje. Sabe o que eles falaram lá na hora que entraram lá com os outros para destruir? Falaram assim: perdeu o mané, perdeu o mané. Assim como fazem os assaltantes hoje, e não coincidentemente, mas sintomaticamente, membro do poder maior judiciário, um membro do Supremo Tribunal Federal e um senador da República falaram a mesma coisa. Assim como Edom falou lá para Israel. Como é que é? Perdeu o mané. Assim, atualmente os assaltantes falam, e usada a expressão por um ministro do Supremo e por um senador da República. Você vê que a palavra de Deus permanece para sempre, porque o homem não muda. O homem permanece o mesmo. Como disse o poeta, porque malandro é malandro e mané é mané. Se nós somos os manés, então eles são os malandros. Exatamente. Isso aconteceu toda essa semana, né? Você vê que coisa, a palavra se cumpre. Então, ele falou assim: mas não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem alagar a tua boca.
que é o caso que nós falamos aí, bem feito, isso que aconteceu com você, etc. e tal. Porque Deus ensinou até o povo de Israel que devia amar o estrangeiro até. E no caso de Israel, era irmão de Esaú, de Edom, que foram castigados. Versículo 13 e 14 tem uma lição grande para nós também. Dizendo para Edom, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da tua angústia. Quando acontece alguma coisa, a palavra de Deus diz, a vingança pertence ao Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Então não cabe a nós a vingança. O salmista não ensina a vingança. O salmista, nos salmos imprecatórios, né? Ela sabe que são imprecatórios. O que o salmista fala? Entrega na mão de Deus. Então, quando o salmista fala assim, Senhor, quebra-lhe os dentes, fala assim, Senhor. Hein? Senhor faz justiça. Faz justiça, exatamente. Então, de vez em quando você lê um salmo, né? Você fala assim, nossa, salmista, especialmente Davi, querendo que aconteça isso para a pessoa. Não, ele está querendo que Deus faça. Então, não cabe a nós a vingança. Entrega nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai fazer. Peça que Deus faça justiça. Não a justiça de si próprio, porque a nossa justiça é falha. Nós erramos, a nossa justiça não é de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes. 15:16, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Dia do juízo, dia do Senhor é dia do julgamento. Este é uma profecia para o final dos tempos, que todos serão julgados que não estiverem recebido a bênção da salvação. Esse julgamento aqui é julgamento para a condenação. Não ir perante Deus para receber a recompensa, mas o dia do julgamento. É o dia público, o dia da ira de Deus. Quando Deus fala a ira de Deus, o dia do Senhor, o dia do pagamento daqueles que fizeram as coisas de desacordo com a vontade de Deus. Isso será na implantação do reino de Deus lá no futuro. Nós vamos estudar, segundo está previsto aqui pelo titular da classe, o pastor Jean, que nós vamos estudar Apocalipse, né? Ele falou alguma coisa aqui. Ou eu sou enganado? Ou não foi aqui? No seminário. Mas eu digo um negócio para vocês. Grande parte das vezes que ele dá lição no seminário, ele aproveita e dá aqui também. Então, aguardem. Aguardem que essa profecia se cumprirá. Se não cumprirá, a gente pede para que ele cumpra. Porque daí ele prepara uma lição só e dá para as outras. Então, o dia do julgamento, a implantação do reino, e etc. e tal. E diz no versículo 17, mas no monte de Sião haverá livramento, ele será santo, e da casa de Jacó, o Israel, possuirão as suas herdades. O livramento será dado àqueles que são filhos de Deus. Enquanto os que desobedecem a Deus serão castigados, os filhos terão livramento. Terão a recompensa, o galardão, terão o escape. Versículo 18, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha.
e se acidarão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Nenhum edomita hoje existe, porque foram destruídos. Hoje no mundo não existe descendente de Esaú. Não existe mais. Por quê? Porque foram desobedientes e quiseram exterminar o povo de Deus. E nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. E se nós, então, agora apropriando isso para nós, se nós somos povo de Deus, o inimigo não terá poder sobre nós. Nós estamos imunes, estamos vacinados, com vacina correta, evidentemente. Então, o que acontece? Nós somos do Senhor. Nós seremos recompensados, porque estamos sob a guarda do Senhor. Estamos reconhecidos por Ele. E, versículo 19, e os do sul possuirão as montanhas de Esaú e da planície os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim, a Gileade, etc. e tal. O castigo de Deus vem, que semeia ceifa. Aquilo que o homem semear, ceifará, já foi dito, e aquilo acontece sempre. Versículo 20, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estarão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serafade, possuirão as cidades do sul. As recompensas para os filhos de Deus estão previstas. E os filhos de Deus serão recompensados. E versículo 21, para fechar. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para que julguem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. E levantar-se-ão salvadores. E os próprios judeus aceitam que esta profecia do versículo 21 fala do Messias. Então, os filhos de Deus terão o Salvador, o Messias será sobre a vida deles. E nós temos que o Messias já veio, e nós aceitamos e aprendemos com Obadias. Hein? Vencedores virão ao monte de Sião. Na minha está o Salvador. Então, salvadores, eu posso imaginar aqui que está salvadores aí, porque os exércitos de Israel liquidarão os outros também, serão vencedores, mas para liquidar a montanha de Israel, mas o principal é que o reino será do Senhor. Sobre todas as coisas, o reino será do Senhor. Então, liquidando, fechando e acertando todas as coisas. Deus pune quem maltrata o seu povo. Obadias, o seu nome significa servo ou adorador. E esse livro foi escrito em forma de cântico fúnebre, porque ele estava declarando aqui a morte de uma nação. Então, que Deus nos ensine a respeito da sua palavra, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Assim como esteve aqui fazendo justiça sobre Edom e abençoando Israel. Abençoar aqueles que são obedientes e castiga aqueles que são desobedientes. Vamos encerrar. Agradecemos, Senhor, pelos momentos passados, lendo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Abençoa-nos no culto que prestaremos ao Senhor, que em tudo possamos glorificar o Teu nome e fazermos aquilo que agrade sempre a Tua face. Que essa semana nós tenhamos uma semana abençoada e cuidada pelo Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.